2016 foi um ano de intenso trabalho do Ministério Público Federal no combate à corrupção. Mais de 600 milhões de reais desviados dos cofres públicos retornaram ao país. A Operação Lava Jato chegou à sua 38ª fase. Foram denunciados e presos empresários, publicitários e políticos de destaque, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em duas ações realizadas no início do ano, os alvos foram as obras da Bancop, a cooperativa dos bancários de São Paulo, que foi presidida pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Também foi preso o publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, responsável pelas campanhas eleitorais de Lula e Dilma Rousseff à presidência da República. Em março, policiais fizeram buscas e apreensões na casa do ex-presidente Lula, que foi levado para depor. Ele é acusado de ocultar a propriedade de um sítio em Atibaia e um apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo. A primeira fase internacional da operação prendeu em Lisboa o operador Raul Schmid, investigado pelo pagamento de propinas a ex-diretores da Petrobras. Ainda em março, uma nova fase teve como principal alvo a Odebrecht. Foi descoberto um esquema de contabilidade paralela na construtora, destinado ao pagamento de vantagens indevidas a políticos e servidores públicos. O ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, e Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC, foram presos em abril. A operação investigou um empréstimo de 12 milhões de reais destinado ao PT, feito em nome do pecuarista José Carlos Bunlai, no Banco Chaim. Já o ex-senador Gin Argelo e assessores foram presos na 28ª fase, acusados de cobrar propina para evitar o depoimento de empreiteiros na CPI da Petrobras em 2014. A Justiça Federal acatou a denúncia do MPF e o ex-senador foi condenado a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. O ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, operador político no esquema, foi preso preventivamente em maio. Flávio Henrique de Oliveira e Eduardo Aparecido de Meira, donos de uma empresa que mantinha contratos ilegais, também foram presos por suspeita de pagamento de 40 milhões de reais em propinas. O ex-ministro José Dirceu e 3 grupos de empresas foram alvo da Operação Vício por participarem de contratos fictícios de prestação de serviços à Petrobras. Já o doleiro Lúcio Funaro foi preso em São Paulo por ligação a um grupo organizado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O esquema cobrava comissões de empresas que receberam investimento com recursos do FGTS. Fraudes na reforma do Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio, motivaram a operação que investigou Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT, Edson Freire Coutinho, ex-executivo do Grupo Chaim, e o vice-presidente da Construcap, Roberto Ribeiro Capobianco. Todos são acusados de pagamentos de propina a funcionários da estatal e repasses ao PT. A Operação Caça-Fantasmas investigou o FPB Bank, uma instituição bancária clandestina que atua no Brasil e comercializava empresas offshore que recebiam dinheiro desviado da Petrobras. Superfaturamento em contratos do Complexo Petroquímico do Rio e em 4 refinarias motivaram a prisão do ex-presidente da Queiroz Galvão, Ildefonso Colares Filho, e do ex-diretor da construtora, Otton Zanoide de Moraes Filho. O mês de setembro foi marcado por ações envolvendo 2 ex-ministros da Fazenda. Guido Mantega foi preso e logo em seguida liberado por ordem do juiz Sérgio Moro. Ele teria pedido ao empresário Aike Batista um pagamento de 5 milhões de reais em doações ao PT. Já o ex-ministro Antônio Palocci foi preso junto com ex-assessores. Ele aparece nas planilhas do setor de operações estruturadas da Odebrecht com movimentação financeira de cerca de 200 milhões de reais. E ainda em setembro, o Supremo Tribunal Federal acatou denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e abriu ação penal contra a ex-ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e o marido dela, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Os dois são suspeitos de terem recebido de forma ilegal R$ 1 milhão para a campanha de Gleisi ao Senado em 2010.
Outro senador denunciado foi Fernando Bezerra, acusado de viabilizar obras na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, em troca de 41 milhões de reais. Dados divulgados pela Procuradoria-Geral da República em outubro confirmaram o total de 81 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, onde são investigadas 364 pessoas físicas e jurídicas. 45 pessoas foram denunciadas. São 41 delações premiadas homologadas pelo STF. Entre as medidas de investigação, 162 buscas e apreensões, quebras de sigilo fiscal de 147 pessoas, 168 quebras de sigilo bancário, 121 de sigilo telefônico e 3 telemáticos. Os recursos repatriados somam 659 milhões de reais. Entre os denunciados está o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que teve o sigilo levantado pelo ministro do STF, Teori Zavascki. Mais de 29 milhões de reais em propina teriam sido pagos ao senador entre os anos de 2010 e 2014. Em 19 de outubro, ganhou destaque a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O juiz federal Sérgio Moro acatou o pedido da Força-Tarefa do Ministério Público Federal por concordar que, em liberdade, o ex-parlamentar representava risco à ordem pública. Eduardo Cunha é acusado, entre outros crimes, de receber propina de contrato de exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para ocultar cerca de 13 milhões de dólares não declarados à Receita Federal. Na 36ª etapa da operação, foram cumpridos os mandados de prisão dos operadores financeiros Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran. Há evidências de que eles utilizaram contas bancárias em nome de offshores no exterior para lavar dinheiro de grandes empreiteiras envolvidas nas fraudes na Petrobras. Em 17 de novembro, a operação denominada Calicut prendeu o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por desviar mais de 220 milhões de reais de obras públicas entre 2007 e 2014. Também foram presos ex-secretários e pessoas próximas a Sérgio Cabral. A mulher do ex-governador, Adriana Anselmo, foi presa por suspeita de enriquecimento ilícito. Na última operação do ano, as casas do ex-presidente da Câmara, deputado Marco Maia, e do senador e agora ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, foram revistadas pelo MPF e pela Polícia Federal. Os dois foram citados por executivos de empreiteiras que dizem ter repassado mais de 5 milhões de reais aos políticos para que não fossem convocados a prestar depoimento na CPI da Petrobras. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o andamento das investigações mostra que a operação tem potencial para acabar com a corrupção endêmica no país. Não tem nenhum herói aqui, não tem nenhum Deus, não tem nenhum santo que vai de um passe de mágica dizer agora o Brasil virou o paraíso, né? Não. O enfrentamento é para que possamos controlar essas atuações de corrupção endêmica. E nisso aí eu acho que a Lava Jato vai ajudar. Sim, com certeza.